Nós temos mais uma informação relevante para você, que é o seguinte. Um projeto, agora é lei, porque ele foi sancionado pelo presidente Lula, altera o prazo para a opção de tributação de plano de previdência complementar. É a previdência pública, todo mundo sabe que é o INSS. E agora os participantes têm até o momento da obtenção do benefício ou do primeiro resgate para fazer opção pelo regime de tributação definitivo ou não. Para a gente poder entender isso, para quem tem então plano de saúde complementar, nós pedimos aqui a gentileza do especialista em direito previdenciário, Dr. Washington Barbosa, mestre em direito das relações sociais e trabalhistas, aqui conosco. Dr. Washington, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil. É sempre um prazer estar aqui contigo, que tem esse brilhante trabalho, e todos os nossos ouvintes e telespectadores, né? Obrigado. Dr. Washington, qual é o impacto, então, dessa mudança na previdência privada, né, para as pessoas se atentarem a isso? Em primeiro lugar, me permita, eu acho que é importante a gente lembrar o que é a previdência privada. Você falou muito bem sobre a previdência pública, a previdência social, que ali se chama normalmente o INSS, né? Na realidade é Regime Geral de Previdência Social. Mas essa é a pública que você é obrigatório. Exerceu qualquer atividade remunerada, você é obrigado a contribuir para a Previdência. E existe a Previdência privada, chamada de Previdência complementar. Como o próprio nome diz, ela serve para quê? Para complementar o valor da tua aposentadoria lá na Previdência Social. A diferença aqui é que a previdência privada ela é facultativa. Você não é obrigado. Você pode fazer ou não, é uma decisão pessoal tua, tá? Feita essa primeira consideração, o que é esse regime de tributação? Né? Lógico, se você tem ali uma renda, você vai ter uma renda no futuro, você vai ter que pagar imposto em cima disso. Né? O governo não abre mão. Toda e qualquer renda que você tem, você vai pagar o imposto de renda, tá? E antigamente, você tinha que fazer a opção pelo regime de tributação no momento da contratação daquele plano. Mas, Washington, o que é esse regime de tributação? Existem dois regimes de tributação, Heródoto. O chamado regime progressivo e o chamado regime regressivo. Como o próprio nome diz, progressivo ele vai aumentando, né? Como é que ele funciona? Você, na hora de um saque, né, desse plano de previdência, você vai pagar 15% retido ali na fonte. E depois, quando você for prestar a sua declaração de imposto de renda, aí isso entra como renda e junto com todos os teus demais vencimentos, vai ser calculado o imposto que pode chegar até 27,5%. Esse é o regime que a gente chama de regime progressivo, tá? E existe um outro regime, que é o chamado regime regressivo. O que é esse regime? Esse regime, ele valoriza você que usa a previdência privada como objetivo real da aposentadoria lá na frente. E o que é que ele faz? Quanto mais tempo o dinheiro ficar guardado na previdência, no fundo de previdência, menor vai ser a tua alíquota de imposto de renda. Ela começa com 35% e ela acaba com 10%. Veja, gente, a alíquota máxima do imposto de renda é 27,5%. Você vai pagar o quê? Somente 10%. Desculpa, Heródoto, eu acabei me alongando mais aqui na explicação inicial. Ficou claríssimo. Esse regime regressivo, que você explicou muito bem, fácil para eu entender, que eu sou leigo no assunto, eu começo pagando 35%. Quantos anos vai levar para eu chegar na alíquota de 10% no meu encontro com o leão? Olha, ela vai reduzindo, né? Ali, se você fica 2 anos, você paga 35%. Se você fica entre 2 e 4 anos, você já reduz para 30%. De 4 a 6, ele reduz para 25%. De 6 a 8, reduz para 20%. De 8 a 10, reduz para 15%. E a partir de 10 anos, ele reduz para 10%. Então, respondendo à tua pergunta, a partir de 10 anos,
com o dinheiro guardado ali na Previdência, você vai pagar uma alíquota somente 10%. Washington, a população tem respondido ou não, aumentando a sua participação na chamada Previdência Complementar? Ou o pessoal, não, já estou pagando o INSS, a Previdência Pública, como você explicou, eu vou chegar lá no teto. O teto deve estar mais ou menos quanto? 6 mil, quase 7 mil reais aproximadamente. Não, 7 mil, pouca gente chega a isso. E 700 reais. Quanto é? 7.700. 7.700. Então eu te pergunto o seguinte, as pessoas vão indo nessa direção ou ainda não? Olha, Heródoto, depois da reforma da Previdência, ali em 2019, que houve uma redução do valor dos benefícios e houve a exigência de mais tempo para você se aposentar, a Previdência privada acabou aumentando. Porque as pessoas, principalmente ali, classe média um pouco mais alta, ela começou a perceber, olha, vai ser muito difícil eu chegar no teto. Vai ser muito difícil eu ter uma remuneração adequada que dê para eu me manter lá na Previdência Social. Tá? Então, o que é que houve? Uma corrida para a Previdência Complementar. Mas assim, hoje, a Previdência Complementar no Brasil, o saldo responde por algo em torno de 13% do PIB. Muito pouco ainda. Se nós compararmos, por exemplo, com os Estados Unidos, representa 130% do PIB o saldo da Previdência Complementar dele. Se nós formos para a Dinamarca, representa 405% do PIB o saldo da Previdência Privada. Então ainda temos muito a crescer. Agora, lógico, Heródoto, infelizmente, pelo nível salarial que nós temos no Brasil, e se nós considerarmos que algo em torno de 80% de todos os benefícios que são concedidos pelo INSS são de até 2 salários mínimos, infelizmente a população não está tendo espaço para contribuir para a Previdência Complementar. Essa é a nossa realidade. Então, a Previdência Complementar acaba sendo ali um produto, né, um socorro que é utilizado somente pela classe média, a partir da classe média. Né? Muito obrigado. Doutor Washington Barbosa, se vale a pena, se não vale, daqui para frente a responsabilidade é sua.